Paz, Senhor, amados, glória a Deus por mais este momento, de estarmos aqui reunidos neste programa do Maná Diário, que como o próprio nome diz, ele acontece diariamente, ao meio-dia, um maná, um alimento poderoso, que o Senhor derramava para o povo de Israel todos os dias. Este alimento Deus tem derramado nas nossas vidas a cada manhã, a cada dia, e Ele tem nos alimentado, Ele tem gerado mudanças, curas, forças contrárias que têm afligido a vida do povo de Deus, tem caído por terra, amém? Então, eu agradeço a Tua presença neste momento, eu agradeço que você está aqui conosco, e eu peço que você compartilhe esta palavra, que você envie este link, esta mensagem, para alguém que você desejar, para alguém que você sentir, que precisa de um toque do Espírito Santo nesta manhã. Que você também curta, dê o seu joinha, faça um comentário, para que outras pessoas sejam até mesmo estimuladas a ouvir esta palavra, para que esta palavra dentro do canal, ela seja enviada a outros. Você não tem ideia do que uma mensagem, uma palavra, muitas vezes uma frase dita, pode levar uma alma a ser salva. E esta alma pode levar milhares a outras a alcançarem o reino de Deus, amém? Então eu desde já agradeço a tua presença, o seu comentário, a sua disposição. Mas o que eu peço de você nesta manhã é que você abra o seu coração, que você deixe o Espírito Santo falar contigo. Receba essa palavra como de Deus para a sua vida. Amém? Aleluia? Então, amém. A palavra que o Espírito Santo tem para nós nesta manhã, ela está no livro de Ezequiel, no capítulo 42, amém? Vou começar a ler a partir do primeiro versículo mesmo. Então, o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória de Deus de Israel, a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como rugido de águas avançando, e a terra refulgia com a sua glória. A visão que tive era como a de que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quebar. E me prostrei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo, pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Por enquanto até aqui, amém? Amados, Ezequiel, ele foi levado para a região, para ter uma visão, amém? Então, Ezequiel, assim, ele foi abençoado, digamos assim, porque ele teve uma visão de um futuro, algo que ainda iria acontecer com a nação de Israel. Ele teve uma visão da glória de Deus enchendo o templo, da glória de Deus, melhor dizendo, retornando ao templo de Israel, amém? Do povo de Israel. Olha, que tremenda essa visão, que maravilhosa esta visão que Ezequiel teve. Porque se essa glória, se a gente pensar um pouquinho, olha, se essa glória ela estava retornando, é porque essa glória não estava ali no templo, amém? Ou seja, a presença de Deus não estava ali naquele lugar. E Deus estava mostrando para Ezequiel, um determinado momento, chamou Ezequiel e mostrou para ele que a glória dele retornaria à nação de Israel, retornaria ao templo de Israel. Por isso eu digo, que tremenda essa visão, que maravilhosa, que
Que assim, é fantástica essa visão que Ezequiel teve. Que privilégio! Porque se a glória de Deus não estava ali, é que, né, podemos entender que houve ali, e ainda estava havendo até aquele momento da visão, iniquidades, pecados, idolatrias, adoração a outros deuses, pecados que a nação de Israel cometeu. Ou seja, a nação de Israel errou o alvo. E por ela ter errado o alvo, a glória de Deus, a presença de Deus não podia estar ali. Porque, amados, a glória de Deus, ela simboliza a presença de Deus, a presença do Todo-Poderoso. Ela simboliza a natureza de Deus naquele ambiente. Também simboliza o poder de Deus. Também simboliza principalmente a santidade de Deus. Então a glória de Deus, ela mostra o resplendor de Deus naquele ambiente. Tanto é que quando a glória de Deus encheu o templo de Salomão, ninguém conseguiu ficar em pé. Porque a glória de Deus, ela é algo que ela só pode se manifestar num ambiente que está com a mesma natureza de Deus. Um ambiente que está andando dentro do mesmo caráter de Deus, que é a santidade de Deus. A santidade de Deus revela a natureza de Deus, o caráter de Deus. E a glória de Deus, ela não pode se manifestar em um ambiente aonde não há santidade. Ela não pode, Deus não pode derramar da glória dele num ambiente onde não há santidade. O próprio livro de Levítico, no capítulo 19, Deus advertiu o povo. Deus disse para o povo de Israel: sede santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. Então o Senhor ali já estava dizendo para o povo de Israel, lá no livro de Levítico, que era algo que era assim, necessário, digamos assim. Era algo que era tipo um princípio para o povo, que eles fossem santos. Porque o Deus deles é santo, porque o nosso Deus é santo, amém? Santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, o nosso Deus. Amém? Então ali, Deus já estava dizendo, olha, não tem como eu manifestar da minha presença, da minha santidade, do meu caráter, do meu poder, se vocês não estiverem na mesma sintonia que a minha, se vocês não estiverem andando em santidade, se vocês não tiverem o mesmo caráter que o meu. E o texto diz que quando Ezequiel, né, ouviu, né, essa glória que ele, né, chamou aqui, quando ele disse assim, que a voz era como um rugido de águas avançando e a terra refulgia com a sua glória. Então, quando ele viu isso, diz que ele se prostrou com o rosto em terra. Porque quando você se depara com a presença de Deus numa magnitude dessa, não tem outro comportamento a não ser você se prostrar, você se render, você se entregar diante daquela glória, daquela manifestação, daquela presença tão santa e tão poderosa. E foi o que Ezequiel fez, ele se prostrou com o rosto em terra, vendo aquela visão do que iria ainda acontecer. E que maravilha que Deus estava mostrando para ele, quer dizer, querendo dizer, olha Ezequiel, embora tudo aí esteja acontecendo ainda, esse pecado, esse errar o alvo, tudo, eu quero dizer para você, a glória, a minha glória, ela vai retornar ao templo. Aí, o texto diz assim, enquanto o homem estava ao meu lado, porque é um homem que levou Ezequiel, né, para a porta que ele teve a visão. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. Ele disse, filho do homem, assim que Deus chamava Ezequiel, este é o lugar do meu trono, é o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. Então, Deus estava dizendo que a glória dele ia retornar e que ela não abandonaria o povo de Israel. Ali é o lugar da glória de Deus, para viver para sempre ali.
Esse é o desejo do Senhor. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis em seus santuários nos montes. Vocês viram aqui, né? Que Deus está falando o pecado que a nação estava vivendo, né? Estava contaminando o nome do Senhor. Estava vivendo com práticas repugnantes. Estava vivendo ali, como disse, mediante sua prostituição e ídolos. Sabe o que o povo fazia? Os reis que morriam, eles enterravam na proximidade do templo. Como ele disse aqui, ó, nem os ídolos sem vida. Quem que eram os ídolos sem vida no caso aqui? Eram os reis que haviam morrido antes, os reis de Judá. Ó, ele fala, ídolos sem vida de seus reis. Então, eram os reis que haviam morrido já. Eles faziam o quê? Eles colocavam próximo ao santuário de Deus, colocavam próximo ao templo de Deus. Então, eles estavam contaminando o templo, né? Idolatrando os reis que haviam morrido e contaminando o templo. Aí ele ainda continua, quando eles puseram sua soleira perto da minha soleira e seus batentes junto dos meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com suas práticas repugnantes. Por isso, eu os destruí na minha ira, agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Aqui quando ele diz que colocou, né, aqui quando ele tá falando assim, que ele colocou a soleira perto da minha soleira e os batentes junto dos meus batentes, é porque o templo, ele foi construído, né, o Palácio de Salomão foi construído próximo, encostado no templo. E aquilo ali, a proximidade do palácio com o templo, quando ele diz batente com batente, soleira com soleira, só um muro, né, dividindo, só havia uma parede. Então, todas as práticas repugnantes que aconteciam ali no palácio, elas estavam contaminando o templo, porque eles estavam deixando entrar dentro do templo. Ou seja, eles estavam trazendo a vida deles, o que estava no exterior, o que eles estavam vivendo, para dentro do templo, que era um lugar santo, que é onde o nome do Senhor habitava, que Deus é santo. Deus é santo em todo o tempo. Era um ambiente purificado, um ambiente consagrado ao Senhor. Tanto é que lá em Êxodo, os sacerdotes, eles entravam com uma bandana, chamava mitra, aonde aqui era escrito consagrado ao Senhor. E toda vez que eles se limpavam, ali eles enxergavam, né? Porque havia um espelho, eles enxergavam aquilo consagrado ao Senhor. Santidade é você estar separado para o Senhor. É separado, andando no caráter de Deus, andando na maneira de Deus, andando como Deus andaria, tendo as mesmas atitudes que Deus teria. Então, ali, toda vez que o sacerdote se olhava, ele via que ele tinha que ser consagrado ao Senhor, que ele era uma pessoa consagrada, separada para o Senhor, para atuar no templo, nas coisas consagradas, nas coisas separadas para o Senhor, para o nome de Deus ser exaltado. Então ali era um ambiente purificado, aonde o sacerdote, ele tinha que andar no caráter, manifestar a vontade de Deus, os desejos de Deus, os sonhos de Deus, o caráter de Deus para o povo. Ele tinha que representar o povo, ele tinha que mostrar para o povo quem Deus era, que Deus era santo. Então eles andavam com aquela bandana, aquela mitra na cabeça. Então aqui Deus está dizendo, vocês contaminaram o meu templo. Vocês colocaram dentro do meu templo coisas repugnantes, fizeram práticas repugnantes, tiveram idolatrias, prostituições, adoração a outros deuses. Mas ele estava dizendo para Ezequiel, eu vou retornar. Eu vou retornar a minha presença, a minha glória, a minha santidade. Mas diga para o povo que essa é a condição, para que eles se afastem dessa maneira deles estarem andando. Se afastem dos seus comportamentos que não me agradam, da sua maneira de andar que não estão dentro dos meus princípios. Porque o princípio
da ordem, digamos assim, de toda a dignidade, digamos assim, do templo. O princípio de ordem, de dignidade do templo era um princípio de santidade. Era isso que o Senhor estava dizendo para Ezequiel. Era isso que o Senhor estava mostrando para Ezequiel naquela visão. Olha, o princípio da minha casa é um princípio de santidade. Então eu vou retornar, mas desde que eles se afastem do que eles têm vivido, desses caminhos que eles têm andado. É isso que Deus queria, para ele retornar com aquela presença poderosa. E aí, o finalzinho, eu vou pular lá para o finalzinho, ele diz assim, ó, esta é a lei do templo. 2 pontos. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Esta é a lei do templo. Ou seja, a santidade difundida por toda parte. Toda parte ao redor do templo. Todo o templo, toda a área ao redor do templo. Santidade era o princípio. Amados, isso não é diferente para nós hoje. Não é diferente. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós habitamos num templo também, que é a igreja. É um lugar da manifestação da vontade do Senhor, daquilo que o Senhor ministra nas nossas vidas. Nós estamos lá para ouvir ao Senhor, para aprender dele, para aprender a respeito dos seus caminhos e das suas vontades, para conhecer ao Senhor. É por isso que nós estamos lá. E nós somos um templo, uma pedra viva, que é exemplo aqui nessa terra, por onde nós andarmos. Nós somos a pedra, nós somos o resplendor de Deus. Nós somos aquele que vamos mostrar a face de Jesus. Então nós temos que aprender com Ele. Nós temos que querer intimidade com o Senhor, querer aprender os caminhos dele, conhecer ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui, para conhecê-lo. E através de conhecê-lo, crescermos espiritualmente e mostrar ao próximo o amor dele, o amor que ele tem pelas nossas vidas, através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, através da nossa maneira de agir em todo momento. Porque, amados, para nós andarmos em santidade, só tem um caminho, através da comunhão com a palavra todos os dias, e da comunhão com o Espírito Santo. É Ele que nos transforma, é Ele que nos muda, é Ele que nos faz sermos semelhança de Jesus, andarmos na semelhança dele nessa terra, mostrarmos o caráter de Jesus nessa terra, amarmos o próximo, não pela nossa força, porque nós não conseguimos, mas pela graça, uma graça que está disponível para nós. A palavra de Deus diz em Hebreus que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então o Senhor espera que a igreja, que a noiva dele, seja santa, que a noiva dele cresça em santidade, no caráter de Cristo, para que ele possa derramar da presença dele como nunca derramou nessa terra, para que ele possa derramar do Espírito Santo, um derramar profundo de santidade, de poder, de unção, da glória dele. Deus está esperando para derramar a glória dele. Deus deseja derramar a glória dele numa proporção jamais vista na terra. Mas a glória só pode entrar através de um ambiente de santidade. Então o Senhor está chamando a igreja, e a igreja somos nós, somos cada um de nós, a um lugar de santidade, a termos comunhão com o Espírito Santo de uma maneira muito mais profunda, muito mais íntima, aonde nós desejamos conhecer a Ele, termos intimidade com Ele,
ouvirmos a voz dele, entendermos o que ele tem falado conosco, em nome de Jesus. Igreja, que é cada um de nós, esse é o desejo do Senhor. O Senhor não deseja que a gente tenha comunhão com Ele para ficar buscando bênçãos. Quer ser abençoado financeiramente, quer ser abençoado na área da saúde, quer ser abençoado no seu relacionamento, na sua família, quer ser abençoado em todas as áreas da sua vida, sim. Lógico, todos nós queremos, mas o desejo do Senhor não é que você busque a Ele para isso. Porque a palavra de Deus deixa isso tão claro. E se a palavra de Deus é verdade na sua vida, você vai lembrar desse versículo que diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então é o reino, é o Senhor que você tem que buscar, é conhecer a Ele, ter intimidade com Ele, para que você se torne a igreja que vai ser arrebatada, a igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma, que o Senhor deseja. Mas muitas vezes a gente tem visto os cristãos, os crentes, buscando bênçãos, buscando o Senhor por causa de bênçãos, somente por causa de bênçãos. E aí muitas vezes o caráter dessa pessoa não é mudado, não é transformado. Essa pessoa pode ser, por vez ou outra, abençoado numa área, na outra. Pode. Pelo amor, pela misericórdia do Senhor. Mas isso não vai fazer essa pessoa mudar o seu caráter, a sua atitude, a sua maneira de ser. Não vai, amados. Não vai. E se você não muda o seu caráter, se você não busca o Senhor para entender a respeito dele, conhecê-lo e mudar e andar e ser santo como ele é santo, é como a palavra de Deus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. E o Senhor quer que você veja a face dele, amém? É o desejo de Deus, porque ele nos ama, amém? Ele nos ama, ele te ama. Então, a partir de hoje, queira as bênçãos? Sim, você vai continuar querendo, mas busque o Senhor, o Deus da bênção. Deixa o Senhor ser o dono da sua vida, o dono do seu negócio, o dono da sua família, o dono da sua casa, o dono dos seus pensamentos, o dono dos seus desejos, o dono das suas vontades. Entregue a Ele a sua vida, amém? Mas busque o Espírito Santo para Ele te ajudar. Busque, tenha comunhão com Ele, todos os dias fale com Ele. O Espírito Santo é nosso melhor amigo, amém? Glória a Deus. Então agora, se você puder, feche seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento. Eu te agradeço, meu Pai, por este momento de comunhão contigo, pela revelação, Pai, da tua palavra nesta manhã, pelo que o Senhor trouxe para nós, Senhor, por uma palavra, Senhor, tão maravilhosa, que o Senhor trouxe de direcionamento, de ajuste ao Senhor, de dizer para nós, mais uma vez, que o Senhor deseja ter conosco é comunhão, é nos fazer conhecê-lo, termos experiências contigo, conhecer e experimentar o quanto o Senhor é bom e é bom em todo o tempo, o quanto o Senhor é maravilhoso, que o seu amor nos constrange, o Senhor nos levar a um lugar maior contigo, um lugar muito melhor. Obrigado, Pai, por nos ajustar mais uma vez, por nos dar a direção do Teu Espírito de uma maneira tão pontual, tão simples, Pai. Em nome de Jesus, para que a Tua glória, a Tua presença, o Teu poder, a manifestação da Tua santidade seja derramada na Tua igreja, Pai. Para que esta igreja seja avivada, meu Deus,
para que haja avivamento na tua igreja, para que almas sejam alcançadas, para que o teu evangelho alcance a muitos, para que muitos sejam abençoados, por causa que a tua igreja, ela está representando o Senhor nessa terra e mostrando a tua santidade, o teu caráter. No nome de Jesus, muito obrigado, papai. E que tudo aquilo que não provém de ti, toda força contrária, todo peso, todo engano, todo sofisma, tudo que tem empreendido mentes e corações no seu próprio desejo, nas suas próprias vontades, na sua própria maneira de pensar, na sua justiça própria, nos seus caminhos, caiu por terra na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu declaro o nome de Jesus quebrando, destituindo cadeias, prisões, abrindo cativeiros de enganos e mentiras, em nome de Jesus, nesta manhã. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação, meu Deus. Leva essa nação em um lugar maior contigo. Leva a igreja em um lugar muito mais alto com o Senhor. Aonde a igreja vai representá-lo. Manifestando o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua santidade. E a glória do Senhor, eu declaro, a glória do Senhor sobre a nação brasileira, sobre as igrejas do Brasil, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus, paz do Senhor, obrigado pela sua presença e por mais este momento do Maná Diário. E até o próximo. Deus abençoe a cada um.